Adentrarmos a pauta do dia, está franqueada a palavra para quem queira dela fazer uso. Não tendo quem queira utilizá-la. Excelências, eu aqui tenho uma solicitação, fui informado pela assessoria da presidência, e aqui também está o atual diretor da DEFAFON, com relação às inspeções in loco, na verdade, auditorias, na forma regimental, auditorias, que estão sendo realizadas, ou foram realizadas, ou vão ser realizadas. Nós deliberamos, no dia 12 de setembro, a par de não termos ainda aprovado o calendário, o cronograma de auditorias, nós deliberamos, nós meio que homologamos aquelas que já tinham sido executadas. Mas, novamente, no diário, isso até o dia 12 de setembro de 2017, as auditorias que já estavam publicadas, nós entendemos pela regularidade que o Pleno é o único, a única esfera responsável e competente para decidir sobre o calendário de auditorias, e assim o fizemos. Mas no dia 14 de setembro, também houve publicação de algumas outras auditorias nos municípios de Belém, Atalaia, Anadia e Anadia. Aliás, Jequiá da Praia, repetindo, Belém, Jequiá da Praia, Atalaia e Anadia. Inclusive, desses 4 municípios, 3 são da minha relatoria, dentro daquela perspectiva que nos foi dada através do memorando 180 de 2017, do então diretor da DEFAFON. Então, excelências, o pedido da senhora presidente era que nós debatêssemos sobre essas auditorias e nós, assim, derradeiramente, homologássemos também da mesma forma do dia 12, mas lembrando da necessidade cogente de nós aqui deliberarmos e aprovarmos o cronograma. E isso já foi distribuído, mas houve manifestação minha e do conselheiro Otávio Lessa, e quanto aos critérios e quanto à quantidade, e nós estamos aguardando, ou trazer alguma outra informação a respeito para que, de forma definitiva, discutamos e possamos deliberar e as auditorias terem o seu curso normal. De qualquer forma, eu gostaria, se me permitisse, já que o atual diretor está aqui, gostaria que ficasse registrado na sessão de hoje, inclusive, o porquê dessa solicitação, como ele competente da área, gostaria que fosse cedido aí algum desses microfones para que ele pudesse manifestar do porquê dessa solicitação. É bom que nos dá, inclusive, maior segurança. Com a palavra, então, o atual diretor da DEFAFON. Obrigado. Senhor presidente, conselheira Anselmo Brito, senhora conselheiras, senhores conselheiros. Conselheiro, presidente, só explicando que o critério adotado foi atender na forma regimental, que foi daqueles municípios que não prestaram conta. Nós encaminhamos o calendário à senhora presidente para que trouxesse o pleno para deliberar. E a informação que nós tínhamos era que foi distribuído e que tinha sido liberado. Depois houve um questionamento por parte de Vossa Excelência que as auditorias autorizadas do dia 14 elas não tinham sido liberadas pelo Pleno. Então, nós pedimos a Vossa Excelência que homologasse e, de imediato, nós suspendemos as demais. E, assim, os trabalhos ficaram prejudicados, porque nós já estamos caminhando para o final do ano e nós precisaríamos avançar nessas auditorias. Então, eu peço a Vossa Excelência que, se fosse possível, colocasse no dia de hoje a aprovação por parte do plenário para que aprovasse o calendário que nós encaminhamos à presidência. É só, senhor presidente. Excelência, tendo em vista
a solicitação presidencial e as justificativas apresentadas pelo diretor, eu submeto ao assunto a arguição do plenário, inclusive o Ministério Público, para que, entendendo, se manifeste a respeito. Com a palavra, Vossas Excelências. Conselheiro Fernando Toledo. Senhor presidente, eu acho que, diante da manifestação da DEFAFON, de que aquelas auditorias homologadas pelo tribunal já foram realizadas e precisa da Até o dia sequência... 12. No dia 14 saíram outras 4. Perfeito. Essas sem homologação. Essas... Perfeito. Então, eu acho urgente, então, que nós homologuemos. O tribunal precisa trabalhar e nós precisamos dar esse aval para que haja a legalidade no feito dos técnicos da referida diretoria. Portanto, inclusive, se me fala a memória aqui, o diretor fala que as demais estão suspensas até nova deliberação. Não é isso? Eu entendi bem, é isso mesmo? Foi isso que ele suspendeu. Então, eu acho que nós autorizaríamos essas que já estão em campo e debateríamos, assim, do retorno da presidência, a conclusão do calendário. Mas concordo em aprovarmos essas que já estão em campo. Excelência, então você se encaminha de forma que o que já está publicado, que nós homologuemos, e as outras que não estejam publicadas, é necessário que nós discutamos e aprovemos o plano. Perfeito. É o encaminhamento do Fernando Toledo. Franqueada a palavra, Excelências. Só para tirar uma dúvida, porque eu não estou entendendo muito bem. Aquela lista que foi distribuída no pleno, ela não foi aprovada? Não foi discutida e nem deliberada. E também não havia uma programação de datas, era só uma lista dos municípios? Tem uma lista com datas, de provável realização. Mas não foi aprovada? Não foi aprovada. E o questionamento foi isso, que mesmo tendo sido realizado ou a planejamento para ser realizado naquela data, ainda ficou a dúvida, mas qual o objeto? Vai ser fiscalizado que período? O próprio planejamento mesmo, isso, da auditoria, exatamente. porque aquilo era só a data com os municípios, mas não havia, dentro de cada auditoria do município, um planejamento específico. Há um quê aqui de condicionantes, e isso eu me manifestei, inclusive quanto à quantidade de auditorias por conselheiros. Não que tem que ser igual, dependendo dos critérios adotados, mas que seja razoável, que sejam bem próximos. Eu tenho aqui a convicção que os problemas, em regra, que acontecem em um município, eles acabam também se repetindo nos demais. Então, esses critérios poderiam ser até melhor sopesados, melhor medidos. Eu cito assim um exemplo, que um dos critérios, além de prestação de contas, seriam ações de outros órgãos de controles. E nós verificamos, pelo menos quanto à nossa relatoria, que alguns dos nossos municípios que sofreram as ações desses órgãos de controle não tinham sido aqui trazidos para as auditorias / inspeção em loco. Na verdade, foi isso que nós alegamos e ficamos de trazer sugestões e finalmente discutirmos para aprovarmos o tribunal poder, aí as auditorias seguirem o ritmo normal. E aí, independente da aprovação, foi publicado... Foram publicados. Mas não foi realizada a auditoria? Elas foram realizadas, estavam sendo realizadas. Identificado isso, dia 12, nós discutimos a respeito e o plenário homologou as que já estavam sendo publicadas. Aí, dia 14 de setembro, foram publicadas mais 4, essas fora de qualquer autorização. Então, daqui a pouco não tem solução de continuidade, o diretor está explicando que seria necessário, porque elas já estavam no planejamento. Certo. As demais, posteriores ao dia 14, eu acredito que a gente não pode mais fazer essa homologação, e sim discutirmos e aprovarmos o calendário de auditoria. Acredito que isso seja o mais o correto a ter sido feito e a fazermos. Entendi. Com a palavra, o Ministério Público junto à Corte. Eu acredito que as auditorias
possivelmente essas auditorias que foram publicadas no dia 14, as equipes já foram a campo, né? Então, se as equipes já foram a campo fazer a coleta de dados, acho que o tribunal realmente tem que homologar esse trabalho que já foi feito, sob pena de a equipe ter de perder tempo, perder dinheiro, porque tem pagamento de diárias e outras despesas, e perder tempo também. Então, eu acredito que o Ministério Público é favorável à homologação desses trabalhos que já foram feitos. E tem uma outra questão que eu tive conversando recentemente com a ex-diretora da Defafon, que hoje está atuando como na assessoria lá do Ministério Público de Contas, que é a questão dos trabalhos de auditoria que foram feitos, e acredito que estão sendo feitos, e que não têm os relatórios da fiscalização concluídos. E perguntando sobre a sistemática de trabalho da diretoria, eu identifiquei alguns problemas, já trabalhei na CGU durante o período, e as equipes de auditoria, a feitura do trabalho de auditoria, ela envolve fases, uma fase de planejamento, uma fase de coleta de dados em campo e uma fase de elaboração do relatório. E pelo que a ex-diretora me colocou, as equipes acabam indo a campo novamente sem ter concluído o relatório de auditorias feitas anteriormente. Por isso que existe um passivo de relatórios que, inclusive, o conselheiro Anselmo vem cobrando, né? Então, a sugestão que o Ministério Público dá é o seguinte, que seja feito esse roteiro de que uma equipe de auditoria só seja designada para fazer um novo trabalho após a conclusão do relatório do trabalho feito anteriormente. Porque senão você começa a acumular trabalhos de coleta de dados em campo, você tem uma série de informações, acumula as informações e a pessoa não consegue mais fazer. Eu fico imaginando, eu estava conversando com a doutora Rosa, como é que uma equipe de auditoria vai conseguir fazer um relatório de uma inspeção que fez em 2016, por exemplo? Eu mesmo não vejo como razoável. Doutor Enio, só para ajudar, nesse novo planejamento, nós fizemos um plano de trabalho que, na semana que fosse feita a auditoria, na outra semana, teria que se entregar o relatório. Nós estamos encaminhando os relatórios dessas auditorias, acredito que até a próxima sexta-feira, porque o que ficou determinado é que a não conclusão do relatório não se fazia nova auditoria. Então, só para esclarecer a Vossa Excelência. Isso mais do que razoável. Então, e também como sugestão, o seguinte, que enquanto o plano de auditoria definitivo não seja homologado pelo plenário, que as equipes façam os relatórios que estão pendentes dos trabalhos de campo anteriores e que isso seja equacionado, né? Até porque, pelo que é relatado aqui, o conselheiro Anselmo trouxe diversos dados de exercícios anteriores, de auditorias que foram feitas e que não foram elaborados os relatórios, deve ter um passivo grande de relatórios a serem feitos. Então, não prejudicaria o trabalho da diretoria. Enquanto não homologado o plano, não se faz novas inspeções, né, a campo, salvo caso de urgências, realmente, que aí devidamente justificado ensejaria a atuação do tribunal, e que se procure durante esse período tentar limpar esse passivo das auditorias que foram designadas e que ainda não têm um relatório concluído. Ainda com a palavra. Excelência, então vamos colher aqui os votos. O conselheiro Fernando fez encaminhamento. O Ministério Público, na sua manifestação, entende razoável que se deva homologar até para evitar prejuízos devido à concessão de diários, o uso do carro que foi, do combustível gasto, e, sendo assim, eu submeto a Vossas Excelências o encaminhamento dado pelo conselheiro Fernando de que homologuemos até estas últimas publicações do dia 14 de setembro, para que nas demais a serem realizadas, necessário, que deve ter sido feito desde o início, mas por questões outras, até que fogem do nosso conhecimento, porque eu não posso aqui me substituir na figura do gestor para saber das suas dificuldades, evidentemente. É sopesado isso, então, que
todas aquelas depois do dia 14 é necessário que sejam feitas somente com a aprovação do calendário das auditorias. É nesse sentido, conselheiro Fernando. Com a palavra, com manifestação, o conselheiro Rodrigo Siqueira. Eu acato o encaminhamento sugerido pelo conselheiro Fernando, né? Acho, inclusive, que os critérios de escolha das auditorias, eles devem ser objetivos e estabelecidos em um normativo prévio, para que não fique crie dúvidas acerca de qual critério está sendo escolhido, né? Está sendo adotado para escolher qual município, né? Mas eu acolho o encaminhamento sugerido pelo conselheiro Fernando Toledo. Rodrigo, bem lembrado, isso é um fato, realmente deve constar de normativo para que possamos agir de acordo com as regras do jogo. Isso é evidente, bem lembrado. O conselheiro Sérgio Maciel, como se manifesta a respeito? Presidente, acompanho também o encaminhamento sugerido pelo conselheiro Fernando Toledo, mas antes eu queria chamar a atenção que o tribunal tem aprovado, se eu não me engano, o ato número 02/2015, que trata de todas essas questões aí, inclusive do plano de auditoria, que eu penso que já é época dele ser elaborado, já visando o próximo exercício para aprovação no início do exercício e execução durante o exercício 2018, que já se aproxima. Então, assim, lá tem estabelecido algumas regras, inclusive alguns documentos para que se realize esse planejamento. Deve ser feita uma análise de riscos, né, para definir quais os órgãos e no caso, as entidades, as prefeituras a serem fiscalizadas e inspecionadas. Então, eu penso que deve ser observado isso aí. E, a partir do momento que se tiver esse plano aprovado, eu acho que vai ficar mais fácil para o tribunal trabalhar isso. Excelência, com uma observação feita pelo conselheiro Sérgio Maciel, eu até solicito que a diretoria, com base nesse guia já aprovado, que já tivemos uma experiência nesse sentido, e tenho certeza que é uma fonte de pesquisa idônea para que realmente nós, com relação a 2018, não percamos mais tempo com relação a eventuais trabalhos de auditoria. E já estamos aqui em outubro, próximo do final do ano, e devemos observar isso com o maior cuidado. Como se manifesta a conselheira Ana Raquel? Eu voto pela homologação, senhor presidente, das auditorias. Então, a homologação até as auditorias publicadas no dia 14 de setembro de 2017 estão aí aprovadas pelo Pleno, podendo seguir o curso normal, inclusive fazendo com que os relatórios sejam feitos e encaminhados aos relatores no menor espaço de tempo possível. Conselheiro Fernando Toledo. Era para deixar também registrado que eu não tratei do assunto quando me manifestei. Eu acho extremamente prudente acompanhar esse raciocínio do Ministério Público, que se faça, digamos assim, essa força-tarefa para que as auditorias já realizadas, elas se concluam com um relatório final. Deixar também registrado esse meu posicionamento, senhor presidente. Perfeitamente complementado. Acredito que nenhum colega vai discordar da lógica que o trabalho feito ele tem que chegar a um resultado útil, no caso, o oferecimento do relatório, instrução dos autos da forma correta. Eu queria agradecer a presença do diretor, obrigado, as auditorias homologadas. Excelências, não tendo mais nenhum outro assunto a tratar, entramos na sessão do dia, com a palavra para a relatoria, o conselheiro Fernando Toledo. Senhor presidente, inicio a nossa relatoria com os processos oriundos do FUNCONTAS, a aplicação de sancionamento a gestores por descumprimento do calendário de obrigações. Eu faço em lista, qualquer dúvida, os processos estão aqui à mesa. Processo terceiro de número 7379/2015, do Laboratório Industrial e Farmacêutico do Estado de Alagoas, o LIFAL. O responsável, o senhor Everaldo
Amorim Bittencourt de Araújo, ex-gestor do referido laboratório, a aplicação do sancionamento se dá pelo o não envio do balancete relativo ao mês de dezembro de 2014. Houve defesa nos autos, que o Ministério Público se manifestará, mas nós opinamos pela aplicação da multa, mesmo assim. Processo terceiro de número 8267-2015, do município de Japaratinga, Alagoas, interessada, a responsável a senhora Maria Sandra Marroquim Pereira Lima, ex-gestora do Fundo Municipal de Previdência daquele município, a aplicação da multa pelo não envio da quarta remessa de SICAP de 2014. Também houve defesa nos autos, considerada em subsistência, nós aplicamos a multa, que ao final do relatório me manifesto sobre ela. Processo terceiro, número 14.316/2015, do município de São Luís do Quitunde, a responsável, senhora Shirley Alves de Lima, gestora do Instituto de Previdência Social dos Servidores do município, a aplicação da multa pelo descumprimento do calendário e o não envio, naturalmente, o não envio da quarta remessa de SICAP 2014. Esse processo, apesar de regularmente notificado, não houve manifestação do gestor, portanto, não evoluiu o Ministério Público. Processo terceiro, número 14.313/2015, do município de Maragogi, o responsável, seu Mário César Holanda Costa, gestor ou ex-gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto daquele município, a aplicação da multa pelo não envio da quarta remessa de SICAP 2014. Também sem manifestação nos autos e, por isso, não evoluiu o Ministério Público. Processo terceiro, número 13.388/2015, no município da Barra de Santo Antônio, o responsável, senhor Antônio Ferreira da Silva, gestor da Câmara Municipal daquele município, a aplicação da multa pelo não envio da terceira remessa de SICAP 2015. Também sem manifestação, portanto, sem evolução ao Ministério Público. Processo terceiro, de número 14.466/2015, do município de Roteiro, a responsável, a senhora Glória de Fátima Cavalcante Pereira, gestora do Fundo, à época, Municipal de Saúde. O sancionamento se dá pelo não envio da quarta remessa de SICAP 2015. Também sem evolução ao Ministério Público, porque não houve defesa, apesar de regularmente notificado. Processo terceiro, de número 8301/2015, do município da São Miguel dos Milagres, a responsável, a senhora Sirlene Santos da Costa, ex-gestora ou gestora à época do Fundo Municipal de Saúde daquele município, a aplicação da multa pelo não envio da quarta remessa de SICAP 2014, também sem evolução ao Ministério Público, pela mesma razão. Processo terceiro, de número 10.622/2015, do município de Murici, o responsável é o senhor Marco Antônio Tenório Lins, gestor à época da Câmara Municipal. O sancionamento é pelo não envio da primeira remessa de SICAP 2015, também sem evolução ao Ministério Público, porque não houve defesa, apesar de regularmente notificado. Em todos eles, senhor presidente, nós aplicamos a multa do seu patamar mínimo de SEMPFAL e, sendo aprovado por esta Corte, por este Pleno, que ele tenha a sua tramitação regular, normal, assim como voto. Senhor relator, estava aqui observando, eu acho que facilitaria se na publicação da pauta viesse também, né, o órgão ou o ente ao que o gestor estaria vinculado, facilitaria o nosso acompanhamento, inclusive, né? Mas com a palavra o doutor Ministério Público junto à Corte. Senhor presidente, com relação aos processos, fazendo uma correção no processo que tem uma inconsistência aqui, no processo 10, foi o último processo relatado, senhor relator, 10.622/2015, existe parecer do Ministério Público nos autos, parecer 4416/2015, no qual a defesa foi considerada insubsistente
razão pela qual opinamos pela aplicação da multa. Deve ter havido então um erro aqui quando foi Vossa Excelência, um resumo aqui, Vossa Excelência, ao relatar, disse que não houve encaminhamento ao Ministério Público. Na verdade, Público. no nosso resumo aqui deve ter sido uma falha aqui, que Mas Vossa Excelência está corrigindo em tempo. Só esclarecendo que houve a manifestação e o resultado final seria o mesmo que a aplicação da multa. Perfeito. O Ministério Público opinou pela aplicação da multa. Os processos 7379 de 2015 e 8267 de 2015, o Ministério Público também ofertou parecer nos autos, em ambos considerando as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual também opinamos pela aplicação das multas. E é importante registrar que no processo 8267 de 2015, quem funcionou como procurador no processo foi o doutor Rodrigo. Então, nesse caso, haveria necessidade da convocação da conselheira Ana Raquel para compor o quórum nesse processo 8267 de 2015. Nos demais processos, os demais 5 processos relatados, tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das multas. Em discussão e votação. Como voto, o conselheiro Rodrigo Siqueira. Senhor presidente, com relação ao processo 8267/2015, eu me declaro impedido para votar. Com relação aos demais processos, eu voto com o relator. Como vota o conselheiro Sérgio Maciel. Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota a conselheira Ana Raquel. Com o relator também, senhor. Feita observação quanto ao processo de 2007 e 2015, aprovados. Excelência, senhor Fernando. Senhor presidente, eu trago para relatar o processo 6089 de 2012. Eu tirei da pauta na sessão anterior, porque é um voto vista, cujo o relator originário era o conselheiro hoje Sérgio Maciel, que não estava na sessão anterior, tinha sido a relatoria do conselheiro Alberto. Então, eu retirei da pauta, mas Vossa Excelência agora está aqui, eu posso efetivamente trazer o voto. Deixo, senhor presidente, de fazer um novo relatório, porquanto não tem um acréscimo a implementar em relação ao relatório já consignado pelo relator. Nesse sentido, passo ao voto de vistas. E trago, senhor presidente, senhor membro do Ministério Público, senhor conselheiro, uma questão preliminar. Uma leitura detida quanto ao relatório do eminente relator, o qual mantém uma fidelidade irretocável quanto ao fluxo processual, se observa a referência a pronunciamento do Ministério Público de Contas, no sentido de que se procedesse à regularização do feito com a oitiva do gestor sobre as irregularidades apontadas pelas unidades técnicas. Neste despacho, apropriadamente, considerando que o Ministério Público de Contas deve falar depois das partes, foi alertado que os autos deveriam retornar à auditoria e depois ao próprio Ministério Público de Contas. Veja-se o teor do que fora relatado no voto do próprio relator. Recebidos os autos no Ministério Público de Contas, exauriu-se o despacho da primeira Procuradoria de número 121 de 2014, da lavra do senhor Ricardo Schneider, procurador do Ministério Público de Contas, que requereu a este conselheiro, anteriormente à manifestação conclusiva em atenção ao artigo 57 do Regimento Interno e atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a citação do gestor para apresentar defesa em relação às irregularidades verificadas nas manifestações das unidades técnicas, DEFAFON e a própria auditoria, retornando os autos em seguida à auditoria e ao Ministério Público de Contas. Ocorre que o ex-gestor não respondeu à citação expedida e os autos foram sequencialmente pautados para julgamento. Ao juízo deste conselheiro, realmente não havia sentido prático em se abrir vista dos autos à auditoria,
pois este órgão enfrentou o mérito discutido e, posteriormente, não houve ataque às suas conclusões. Logo, seria inócuo um novo pronunciamento da auditoria. Contudo, mesmo a solução não se apresenta em relação ao Ministério Público de Contas. Com efeito, o Ministério Público de Contas não emitiu juízo de valor sobre o mérito do processo em questão, conquanto sua manifestação se resignou em indicar uma correção de instrução processual, devidamente acolhida, e a determinação de citação do gestor. Entretanto, claudicante no que toca à necessidade de retorno dos autos ao Ministério Público de Contas para enfrentamento do mérito. Esta situação merece enfrentamento por este sodalício, pois a ausência de manifestação do Ministério Público de Contas antes deste julgamento já iniciado tem força de nulificá-lo. Neste sentido, é ilustrativo o pronunciamento do eminente conselheiro Luiz Henrique Lima, que aqui eu digo, ele se manifesta, nos leciona nos processos em que deve intervir a falta da manifestação do Ministério Público de Contas, implica em nulidade do processo a partir do momento em que este órgão deveria ter se pronunciado. Fecho aspas. E trago então essa conclusão, senhor presidente. Feitas essas considerações, ponderando a eventualidade de se nulificar o julgamento já iniciado, este conselheiro suscita, em questão preliminar, ao enfrentamento do mérito, a nulidade do presente julgamento por ausência de oitiva prévia do Ministério Público de Contas, o que faz para votar no sentido de se anular o julgamento até então iniciado, para se ouvir o Ministério Público de Contas sobre o mérito da presente prestação de contas. E dá, naturalmente, retornando depois ao conselheiro relator para o seu julgamento final. É assim como voto, senhor presidente, nesse enfrentamento dessa preliminar. Com relação à questão preliminar, como se manifesta o Ministério Público junto à Corte? Isso é um processo de prestação de contas? Qual é o exercício dele? É o exercício de 2011. 2011, né? Que há necessidade... E no despacho do Ministério Público, ele pede inicialmente aceitação e que os autos retornassem. Não houve manifestação de mérito no processo. Certo? Então, nesse caso, o Ministério Público pugna no sentido de que o processo seja realmente encaminhado ao Ministério Público para a elaboração do parecer de mérito. E, salvo engano, senhor conselheiro, tem uma outra questão nesse processo. Acho que esse processo está pautado para a semana anterior. Salvo engano, quem deu parecer pela auditoria nesse processo foi o conselheiro Sérgio Maciel. Depois, quando Vossa Excelência comentou de retirar, de adiar ele de pauta pela ausência do conselheiro Sérgio, eu verifiquei isso. Nesse caso, o conselheiro Sérgio tendo funcionado como pela auditoria, dando parecer, esse processo tem que ser redistribuído a um dos auditores, na forma como a gente esse plenário deliberou, para que um dos auditores seja o responsável pela instrução final desse processo, inclusive pela elaboração da proposta pela elaboração do voto. Pela relatoria. Pela relatoria do processo. No caso, só pode ser eu. E exatamente isso que eu ia colocar. E nesse caso, como o conselheiro Alberto também já se manifestou no processo com a elaboração de um voto. Ele pode ser, né? Hã? Ele também pode ser. Se ele atua como relator, ele pode voltar a ser relator. Então teria que ser esse processo ser redistribuído para a auditoria. Faria até mais sentido ser ele. Sérgio. Então, excelência, houve aqui um alargamento na preliminar. Sim. Conselheiro, concorda? Então, houve um alargamento na preliminar levantada, em duas situações diferentes, mas igualmente passíveis de deliberação da Corte. Sendo assim, está em discussão e votação. Está em discussão a questão preliminar do conselheiro Fernando Toledo, alargada com a lembrança do Ministério Público de Contas. Sem
Manifestação. Em votação. Conselheiro Rodrigo Siqueira. Senhor presidente, eu voto com o relator e acolhendo as sugestões formuladas pelo Ministério Público de Contas. Conselheiro Sérgio Maciel, mas eu tenho que passar. Presidente, embora eu tenha funcionado ali elaborando parecer nas presentes contas, eu acho que com relação a essa preliminar, não me sinto impedido para acompanhar o conselheiro Fernando Toledo na sua... Porque eu acho que aí Vossa Excelência não poderia contar para quórum. Não é isso? Aí Vossa Excelência não poderia... Na verdade, existe um dispositivo no Código de Processo Civil que fala que quem atua, vamos dizer, como perito no processo, né? Que eu acho que nessa situação ainda... Esdrúxula. Sui generis que atua o Tribunal de Contas aqui do Estado, nessa situação, acredito eu que o que seria similar à atuação do auditor no processo seria como se fosse um perito. E existe um dispositivo que fala que quando atua, não pode atuar no julgamento. É semelhante ao Ministério Público, não pode atuar como parecerista e depois como julgador. Compreendo. Senhor presidente, isso aí até bom a gente discutir isso aí acaba evidenciando a impropriedade da nossa atuação como parecerista nessa Corte de Contas, né? Porque, na realidade, não é a atribuição do conselheiro substituto oferecer pareceres nos processos autuados nessa Corte de Contas. Bem, mas essa discussão a gente já tratou diversas vezes aqui, inclusive em reuniões administrativas. Eu não vou voltar ao tema, mas só para dizer que isso aí evidencia essa impropriedade. Então, em razão, acolhendo assim a proposição do Ministério Público de Contas, eu me declaro impedido, então, de se pronunciar no processo hora relatada. Conselheiro Sérgio, já tem procedimento administrativo com relação ao tema levantado por Vossa Excelência, dessas impropriedades e parecerias, da qual eu também, evidentemente, concordo, que ainda é uma atuação, para não utilizar a palavra que eu utilizei, mas uma palavra mais leve do Ministério Público, sui generis, a atuação desta Corte de Contas. Então, logo, isso receba a instrução correta e retorne ao nosso gabinete, nós também iremos tratar sobre o assunto. Isso aí, Vossa Excelência tem a certeza que estamos realmente só no aguardo da instrução processual. Como vota a conselheira Ana Raquel? Pelo retorno dos autos ao Ministério Público de Contas para aparecer e pela redistribuição do processo para a nova relatoria. Tá, esclarecimento. Redistribuição aqui vai ser sorteio, vai voltar para quem já autuou nos autos, conselheiro Alberto. É bom que decidamos isso também. Excelência, então eu vou aqui esclarecer, Vossa Excelência, por favor, se manifeste também, então, que a questão preliminar ela foi acolhida com alargamento e que, quando o processo retornar, ele vá ao conselheiro Alberto Pires, por já ter autuado nos autos. Seria isso? Também tudo bem. Conselheiro Rodrigo? Estou de acordo. Primeiramente ficou decidido que o conselheiro estaria impedido, né? Que não voltaria para ele, voltaria para os demais. Né? Exatamente. E agora a gente está decidindo que volta para o conselheiro Alberto, tendo em vista que ele já tem conhecimento. Ou sorteio entre Alberto e a Raquel. Ou o sorteio está sendo colocado em votação. Né? Isso. Eu acredito que o sorteio ele é o critério mais objetivo. Né? Sorteio. Seria o critério mais objetivo. Mais republicano, inclusive. Mais republicano. Excelências, então todos concordam que seja? Então, esclarecido, a questão preliminar foi acolhida e quando os autos retornados, eles vão ser sorteados em sessão pública entre os conselheiros Alberto Pires e Ana Raquel. É isso. Então, eu, apesar de não estar votando, mas também não há necessidade que eu vote, então, aprovado a questão preliminar do Fernando Toledo. Excelência. Senhor presidente, para esta sessão eu não tenho mais palavras. Encerrado Fernando, com a palavra o conselheiro Rodrigo Siqueira para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público de Contas. Inicialmente, excelência, senhor presidente,
eu estou pedindo a retirada de pauta, aliás, o adiamento do processo número 3011/2013. Estou pedindo o adiamento para a próxima sessão. Que seja feito o registro, conselheiro conselheiro Rodrigo Siqueira. E a justificativa dele é a necessidade de fazer ajustes no voto. No mais, eu tenho 8 processos, todos eles de FUNCONTAS, Excelência, pela aplicação de multa, pelo encaminhamento intempestivo de dados referentes ao SICAP e também pelo encaminhamento intempestivo de prestações de contas. Nenhum dos processos houve a manifestação do Ministério Público, em que pese os gestores terem sido devidamente notificados, e são os processos que eu vou fazer a leitura em lista. São eles o processo TC 3885/2017, do Fundo Municipal de Educação de Marechal Deodoro, cuja gestora é a senhora Flávia Celina dos Santos Souza, pelo encaminhamento intempestivo da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014. Processo TC 14.116/2014, do Fundo Municipal de Educação de Messias, cuja gestora é a senhora Nancy Omena dos Santos, pelo envio intempestivo da primeira remessa do SICAP do ano de 2014. Processo TC 14.052/2014, do prefeito municipal de Murici, senhor Remi Vasconcelos Calheiros, pelo envio intempestivo da primeira remessa do SICAP do exercício financeiro de 2014. Processo TC 3874/2017, do Fundo Municipal de Assistência Social de Novo Lino, cuja gestora é a senhora Marileide Maria Macena Santana, pelo envio intempestivo da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014. Processo TC 3800/2017, do prefeito do município de Roteiro, senhor Vladimir Chaves de Brito, pelo envio intempestivo da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014. Processo TC 3854/2017, do Fundo Municipal de Saúde de Roteiro, cuja gestora é a senhora Glória de Fátima Cavalcante Pereira, pelo envio intempestivo da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014. Processo TC 3856/2017, do Fundo Municipal de Saúde de São Miguel dos Campos, cujo gestor é o senhor José Sival Clemente da Silva, pelo envio intempestivo da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014. E, por fim, o processo TC 14.207/2014, do Fundo Municipal de Educação Básica de Santa Luzia do Norte, cuja gestora é a senhora Maria Edna Gonçalves Ferreira, pelo envio intempestivo da primeira remessa do SICAP /2014. Em todos os processos houve a notificação dos gestores, em que pese devidamente notificados, não apresentaram a defesa, motivo pelo qual os autos não evoluíram ao Ministério Público de Contas e, portanto, eu voto no sentido de aplicar multa no valor de 100 UPFAUs, com fundamento no artigo 45 e 48, inciso 3º da Lei nº 5.604/94, e nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno da Corte. Voto também no sentido de cientificar do inteiro teor desta decisão, para que procedam, no prazo máximo de 15 dias após o trânsito julgado, ao pagamento das multas que lhes foram impostas por este tribunal,
a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas. Voto também em alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em provável execução promovida pela Procuradoria-Geral do Estado. E voto, por fim, em cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação. É como voto, Excelência. Com a palavra, o Ministério Público junto à Corte. Tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das penalidades. Em discussão e votação, como vota o conselheiro Sérgio Maciel? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota a conselheira Ana Raquel? Como vota o conselheiro Fernando Toledo? Sendo assim, aprovado. Excelência, com a palavra. Excelência, sem mais processo para o dia de hoje. Encerrada a pauta do conselheiro Rodrigo Siqueira, com a palavra o conselheiro Sérgio Maciel para a sua relatoria. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, senhor membro do Ministério Público de Contas, eu tenho pautado para a relatoria nessa sessão 6 processos, todos eles tratam-se de representação e todos se referem ao mesmo tema, que trata de contratação de escritórios de advocacia para execução de verbas do Fundef, os quais os municípios contratantes faziam direito. Bem, senhor presidente, em razão de algumas correções que foram necessárias serem realizadas no voto que elaborei, eu solicito a Vossa Excelência a retirada de pauta de todos esses processos para esses ajustes e, no momento oportuno, eu retorno a pautá-los para uma próxima sessão. É isso, senhor presidente. Então, retirada de pauta os processos do conselheiro Sérgio Maciel. Excelência, agora chegou a minha vez de relatar. Gostaria que o conselheiro Fernando Toledo tenha a gentileza de assumir a presidência para que eu possa relatar. Acredito que hoje a minha pauta também será rápida. Sequência a ordem do dia para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público Oficial junto a essa Corte de Contas, Excelência, queria logo de início fazer um registro e já apresentar minhas escusas pela demora e também hoje pelo fato do conselheiro relator originário, o senhor Otávio Lessa, não está presente, está em viagem. Inclusive, eu verifiquei aqui no diário que a viagem, o evento, a situação vai perdurar até o dia 19, que seria a próxima quinta-feira. Então, eu tenho um processo 14.180 de 2016, que eu não terei como devolver, já que seria um voto vista. É um caso tratando do município de Maragogi, aquela situação do serviço de exploração do turismo naquela municipalidade. Sendo assim... Ele não está na pauta, né? Ele não está na pauta, né? Mas eu acho que ele está pautado. E aí eu queria verificar com Vossa Excelência se eu faço o adiamento para a próxima terça ou se eu retiro para repautar.
Eu não sei se tem algum representante aqui do... Se tiver, já fica, se formos adiante. Excelência. Senhor conselheiro, o conselheiro Otávio teve a gentileza de me ligar em relação a essa viagem dele. Ele me falou que após a viagem já está programado o início das férias dele a partir de segunda-feira. Eu não sei quantos dias ele gozará dessas férias. Portanto, com essa informação, salvo correção sobre ela, melhor que Vossa Excelência retire da pauta para repautar em outro momento. O voto é divergente, Vossa Excelência? Você vai devolver com voto divergente? Eu fico com receio de criar um precedente, porque a regra é devolvermos em pauta. É perigoso, é melhor. Já temos um problema na Câmara, em que foi relatada uma aposentadoria e que não tinha quórum para que ela fosse relatada. Inclusive, fato já comunicado para se tomar as providências. E já tivemos também um problema no plenário com relação a processos da minha relatoria originária, em que... De qualquer sorte, salvo engano, está suspensa esse processo de licitação. Teve cautelar nesse processo. Então, ok, sim. Nesse sentido... inclusive, um dos assuntos seria exatamente esse, né? Uma cautelar dada, depois retirada e anulada a retirada da cautelar. É uma coisa assim sui generis também. Então, eu acho que é um assunto que nós precisaríamos realmente debater a respeito. Mas, para não trazer mais prejuízo à municipalidade, eu pedi uma assessoria que entre em contato com o senhor Otávio Lessa, se ele, mesmo de férias, estando em Maceió, que ele pudesse, num dia de sessão, especialmente até para esse processo, para não delongar mais, porque isso aqui já peço a força que é a minha culpa pela demora na análise e também não atentei que o conselheiro ele não estaria hoje em sessão. Então, Excelência, assim eu retiro de pauta o processo 14.180 de 2016. Amada Excelência, eu vou aqui relatar minha pauta sumidora, um único processo. É o processo 2297 de 2017. Na verdade, Excelência, estou citando os responsáveis para que venham os autos. Trata-se de expedientes encaminhados pelo TCU ao tribunal, dando conta de possíveis irregularidades no município de Palestina quanto à aplicação dos recursos do Fundeb. Quais sejam: contratação da empresa TNP Construção Limitada para a realização de obras de construção de uma quadra poliesportiva e de uma unidade básica de saúde, conforme informações contidas nas comunicações. Pagamento de equipamentos e mobílias escolares sem comprovação real do fornecimento. Contratação irregulares de empresas de consultoria diretas, lastrada no artigo 25 do Estatuto Licitatório Nacional. Contratação irregular do Instituto, isso tudo em tese, Excelências. Justino Leite Amaral, para curso de aperfeiçoamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, no montante de R$ 257 mil. Entretanto, não teria sido realizada a capacitação total dos servidores prevista no edital, assim como a nota fiscal fora emitida fora do prazo legal. Irregularidades na execução de reforma da unidade de saúde do município da Vila de Santo Antônio, no valor de cerca de R$ 50 mil, que não teria sido realizada. Então, somente feita uma pequena reforma, troca de cerâmicas, substituição de portas e pintura. Possíveis irregularidades em transferências da conta específica do Programa de Educação de Jovens e Adultos para a conta do Fundeb, no valor de R$ 70 mil. Em um processo e cerca de 25 mil em outro processo, já que, na verdade, os processos 2297 de 2017 e 4880 de 2017, por tratarem da mesma situação fática, nós acabamos por anexá-los.
embora as estudos diferentes, mas também o período de verificação está dentro do período da minha relatoria, palestra em 2013 e 2014. E situações de menor calibre, mas que vislumbram, inclusive, outras condutas a serem tipificadas em tese, na lei que trata dos crimes de